Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Agora é 29, 8 e 9 da noite. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025, quinta-feira. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Amanhã quero falar com vocês. Amanhã é dia de oração, hein? É dia de oração. Vou esperar as pessoas chegar. Marta Malete entrou no Instagram. Uma boa noite para você, Marta. Deus abençoe. Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Agora eu vou falar as pessoas que chegou no TikTok. Jéssica, Luciano Rodrigo. Boa noite, Luciano, meu amigo. Deus abençoe. Tá eu e minha gatinha aqui. Ezequias, Zequinha. Boa noite. Nós vamos trazer a chave do Evangelho, parte 80 hoje. A chave do Evangelho, cada dia está ficando mais esclarecida para as pessoas. Se quem estiver assistindo a live e estiver acompanhando, ela está aprendendo muita coisa. Ela vai aprender muita coisa aqui, viu? Esse canal aqui tem o intuito de esclarecer as coisas para as pessoas, coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, não oram, não buscam a Deus. E muitas vezes elas são enganadas. Cris, para ser co-roça, entrou. Eu fiz uma live do quarto selo, parte 5. Teve 100 e poucas visualizações e 9 pessoas lá gostaram da live, né? E aí eu tava reassistindo, né? Eu falei umas coisas lá até interessantes, porque eu vou falar a verdade com vocês, gente. Eu faço tanta live, mas tanta live, que eu não tenho nem tempo de assistir minhas lives. Eu tenho mais ou menos, que eu olhei lá no YouTube lá, 2.100 lives. 2.100 lives que eu já fiz. Eu não dou conta de assistir tudo, não. É muita coisa. Então até que hoje, madrugada, eu assisti ela. Eu fiz uma live hoje, 4 horas da manhã. Não, 4 horas não, quase 5 horas. Quase 5 horas da manhã, né? A chave do Evangelho. Eu já estou no quinto selo aqui. Ele está até aqui comigo. Eu deixo ele aqui debaixo do computador. O quinto selo. Eu estou na página, deixa eu ver aqui. Eu comecei ele ontem, né? Hoje que eu comecei ele. Estou na página 9. Então, gente, é tanta live que eu faço. Isso aí é porque eu tenho o intuito, né? Que a pessoa fica esclarecida sobre as coisas de Deus, sinceramente. Marilda Malaquim, Maria das Graças, então, Nelly Reis. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Mila Lopes. E eu tô tendo até um problema familiar meu aqui em casa. Porque eu tive um problema aí no negócio do carro. Eu faço a minha live, os meus parentes da minha esposa assistem a minha live e começam a falar o que eu falei. E às vezes eles falar coisa boa que eu faço aqui na live, fica levando conversa que eu falei aquilo. E aí, e não fala coisa boa que eu faço não, gente. Eu fico bobo de ver, só ver o defeito, não ver qualidade, não. Douglas, Valci, Firmino, não vê coisa boa que a gente faz. Infelizmente é assim mesmo, tá bom? Infelizmente. Eu tô falando isso é porque eu sei que alguém lá dos meus parentes vai assistir essa live. Por isso que eu tô falando.
para mim até tentar descobrir quem está conversando fiado. Aí fala que eu falei. Eu falei mesmo, tá gravado aí, eu deixo tudo gravado, a minha vida é um livro, e eu não tenho que esconder nada para ninguém. Tanto é que eu publico tudo. Só que fala o que a gente falou, não fala o que é, e outra coisa, não fala as coisas boas da gente, não, só fala coisa ruim. Será se eu faço live aqui eu só falo coisa ruim? Eu tô falando isso é porque quando for um parente meu assistir aí, que eu sei que vai assistir, para ele saber que eu já estou sabendo. Então, uma boa noite para cada um. Deus abençoe. Então, vamos colocar a chave do Evangelho. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu virar a câmera. Olá, Deus abençoe a todos. Que graça nós temos mais um dia. As pessoas sempre entram nas ondas, né? Segunda-feira, o problema, segunda-feira. Às vezes a segunda-feira se torna ruim por causa do comportamento dos dias antes. Mas um cristão não tem essa distinção de dias. Todos os dias que nós passamos na presença de Deus são bons. Seja segunda, seja domingo, seja sábado, seja início de semana ou final de semana, tudo é bom. O cristão não tem as suas baladas e noitadas. Então, que bom iniciarmos mais uma semana. Vivos, saudáveis, confiantes em Deus. Eu gostaria de trazer um assunto aqui, nesse nosso vídeo, para que nós possamos refletir mais sobre nossas vidas, nosso comportamento. Boa noite, Toninho. Não só na igreja. O cristão, ele é um cristão em todos os lugares. Em todos os lugares. E ele não precisa de determinados comportamentos para se identificar como cristão. E ele não consegue se esconder para não se identificar como cristão. O Senhor Jesus Cristo diz que não se pode acender uma candeia, esconder ela debaixo da cama. Por quê? ela vai Ela clarear. por si só se denuncia. Eu acho estranho alguém que consegue viver em um determinado lugar, em um convívio, escondido, sem ser identificado como cristão. O cristão, ele é, e ele aparece, e ele se manifesta quando chega, em qualquer lugar. Quero tomar 2 Coríntios, capítulo 3, para que nós possamos começar aqui e basear as nossas palavras. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Eu preciso levar uma carta para algum lugar? Você viria aqui, por exemplo, e diria, pastor, eu vou viajar para tal lugar. O senhor me daria uma carta dizendo que eu sou cristão? Que eu congrego aqui? Precisa. Você mesmo se identificará. Algumas pessoas diriam assim, o senhor pode me recomendar em tal lugar? Posso. O que você quer que eu fale? O que eu quero que seja falado a meu respeito é aquilo que eu tenho vivido tanto tempo em tal lugar. São Paulo diz assim, nós necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós
ou de recomendação de vós. As pessoas que precisam de alguém para indicar elas, é porque elas ainda não adquiriram confiança. Estão dependendo do que outro fala para que ela seja reconhecida. Vejam o versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta. O apóstolo Paulo, ele tinha segurança de que aquelas pessoas ali poderiam identificar se tinham um verdadeiro pastor ou não. Vocês são minha carta de recomendação. A conduta do meu povo, a vida que eles vivem, dizem se eu sou um verdadeiro pastor ou não. Vocês são nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas conseguem nos ler quando nós passamos. Você consegue saber se uma mulher é bem amada ou não, se um homem é bem amado ou não, bem casado. Você consegue saber se filhos são bem criados, educados ou não. Através de um filho, você consegue saber como é o pai, como são os pais. Através de uma igreja, você consegue identificar seu pastor. Através de uma família, nós podemos dizer assim, eu estive uma vez, eu e o irmão aqui na igreja, nós estivemos em Manaus. E ali em Manaus é um lugar de muitos turistas. E o povo tem uma certa estatura. E nós estávamos conversando ali, e aí uma hora esse irmão, o irmão André aqui, me disse assim, aqui todas as pessoas sabem que nós não somos daqui. E eu não havia me atentado para aquilo. Eu disse, mas por quê? Ele falou, olha para a nossa altura. Eles são todos menores e mais troncudinhos. E nós éramos maiores, somos altos, né? Aquilo nos identificava. As pessoas olhavam e diziam, não são daqui. As pessoas conseguem também identificar que nós somos, quando você está num país fora, deve ser brasileiro. Por quê? Olha a maneira deles. Olha como eles são abertos com as pessoas. Olha como eles são risonhos. Olha isso, olha. São características que vão nos identificando. De onde somos, nossa família. Mas nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Então deve haver em nós características espirituais que nos identificam como cristãos. Cartas lidas por todos os homens, escritas, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, a igreja é carta de Cristo, ministrada por nós, pregadores, escrito não com tintas. A recomendação que nós fazemos de alguém não é uma mensagem que nós possamos mandar, enviar para alguém, não é uma carta, não é tirar a sua carta de membro de um hall de uma igreja e levar para outra. Não é isso que mantém as pessoas em nenhum lugar. Eu estava falando hoje sobre estabilidade no emprego, estabilidade numa vizinhança, estabilidade nos relacionamentos, permanência na igreja. Isso não é dado, é adquirido
é a própria pessoa que conquista isso. Você vai a um emprego, vão te mandar embora ou não? Isso depende de você. Às vezes as pessoas vêm e dizem, pastor, o senhor me aceita aqui na igreja? Quem te mantém aqui na igreja é o seu próprio testemunho. Se o seu testemunho for errado, ele próprio começa a te excluir. Se a sua conduta for errada, ela própria começa a te excluir. Mas se ela é correta, se a sua conduta é correta no trabalho, te quererão ali. Mesmo que você entre sem muita qualificação, mas tendo uma conduta correta, te quererão ali. Alguém estará na expectativa de, quando você terminar determinado trabalho, te transferir para determinada área. Por quê? Porque ele é brilhante. Não, porque tem uma conduta correta, porque tem uma marca de honestidade, de fidelidade, de sinceridade, de habilidades. Como cristãos, do mesmo modo. Eu quero ler a mensagem O Desvelar de Deus. Nós estamos lendo essa mensagem no culto de oração, na terça-feira. E no parágrafo 280, o profeta William Branham diz assim: vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Ou, traduzido, né? Vocês são epístolas que têm sido escritas porque você não pode acrescentar nada. São lidas de todos os homens. A palavra manifesta de Deus, em outras palavras, vocês são as cartas escritas e não se pode acrescentar isso. Qualquer coisa que nós tentarmos colocar nessa carta que Deus escreveu será um acréscimo, ou será uma subtração de alguma coisa. E às vezes as pessoas tentam personificar. Qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer ato espiritual personificado, imitado, sabe-se que aquilo é uma imitação sem valor. É apenas uma cópia. Um verdadeiro não se acrescenta. Você não precisa pôr nada em uma pessoa verdadeira para ela se mostrar mais. Não, ela é assim. Você também não consegue tirar nada dela. Às vezes as pessoas até tentam manchar, falar mal, mas não se tira. A melhor maneira de tirar qualquer conversa mal falada a seu respeito é você se apresentar, é você se aproximar daquela pessoa, então ela saberá quem você é. Eu sempre gosto de dizer assim: alguém falou a seu respeito isso e isso. Me deixa ter um tempo com aquela pessoa e depois dela ter estado junto comigo, ela então poderá falar. E o que ela falar é aquilo que ela concluiu. Mas a continuidade do parágrafo diz assim: e Pedro e João, para mostrar isso, quando eles subiram ali, perceberam que eles eram indoutos e sem letras. Eles não tinham nenhuma instrução, mas eles haviam notado bem que eles haviam estado com Jesus. Eles eram indoutos e sem letras, mas eram epístolas escritas. Veja, leram que eles haviam estado com Jesus porque Jesus estava manifestando-se através deles. Cristo, velado na carne deles, manifesto e vivificado. E aqui em Atos, quando Pedro e João subiram à porta do templo chamada Formosa, eles, pelas suas ações ali, ao curar aquele coxo, foi identificado com Jesus. Por quê? Porque as obras de Jesus Cristo estavam manifestadas ali. Aqui em São Mateus, capítulo 26, é onde Pedro nega Jesus Cristo. A partir do verso 69, uma, duas, três vezes ele negou. E no verso 72, ele negou outra vez. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro não tinha como se esconder mais.
porque ele falava como Jesus, ele andava como os discípulos. Aquilo era o que ele era. Depois ele já não queria se esconder mais, mas ele não deixou as pessoas, lá em Atos capítulo 3, ele não deixou as pessoas acrescentar nada a ele. Ele disse: por que estás olhando para nós como se nós tivéssemos feito essa obra? Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Então fica aqui uma meditação assim. O que te identifica? Eu fiz uma dinâmica um dia desses numa palestra e eu falei algumas palavras. Eu disse assim: eu vou citar algumas palavras e você aí na sua folha vai colocar uma pessoa que representa aquela palavra. Faça isso com você mesmo. Qual seria a palavra que te representa? Tua fala te denuncia como um discípulo de Jesus? A tua conduta mostra que Deus está em você? As suas ações para com as pessoas? Qual é o ambiente que você consegue criar? A atmosfera ao seu redor, ela te denuncia como o quê? Você já esteve ao lado de alguém que te deprimiu? Você já esteve ao lado de alguém que acabou com o seu dia? Você já esteve ao lado de alguém que você pensa assim: meu Deus, é terrível ficar com aquela pessoa, uma atmosfera que ela cria. Você já esteve ao lado de alguém que você não queria mais que ela fosse embora, ou você não queria mais ir embora? É isso que eu medito na minha vida. Quanto eu posso ser uma bênção, ou quão inconveniente eu posso ser. Quanto você pode ajudar, quanto você pode ser querido, desejado, e quanto você pode ser repelido. Ninguém quer estar com você. Qual a palavra? Diga uma palavra que você sabe que te identifica. Essa palavra estaria na mente dos seus amigos, das pessoas que convivem com você. Por exemplo, se eu dissesse assim: sinceridade. Me diga uma pessoa que você se lembra quando fala sinceridade. Me diga uma pessoa que você se lembra quando diz assim: mentira. Já pensou as pessoas que representam essas palavras? Nós somos cartas de Cristo. De Cristo. Então, o que isso deve dizer? Eu vou dizer uma palavra que quando alguém disser em qualquer lugar, esteja perto de você ou longe de você, as pessoas precisam lembrar de você. Quando disserem assim: cristão. Cristão. A pessoa lá do seu trabalho tem que lembrar de você. Cristão. As pessoas que andam no ônibus com você, lembrar. Isso é ser carta de Cristo. A palavra de Deus expressada nas nossas ações, nosso falar. Isso não significa que você deve entrar no ônibus falando da Bíblia. Você é uma Bíblia. Você é a própria palavra de Deus. Ao falar, fale coisas corretas. Nós não falamos nisso na semana passada? Sim, não. Ao agir, tem ações corretas. Ao sorrir, sorria de coisas corretas. Alguém vai olhar e vai dizer: é um cristão. Aquele é um pastor. Aquela mulher é verdadeira. Isso nos faz cartas lidas. Como Deus, querendo mandar uma carta à terra, lá do céu enviando uma carta à terra, Ele nos enviou da eternidade para cá, para representar um reino, e nossas ações, palavras devem representar esse reino. E quanto mais fácil nós pudermos ser identificados, nós não precisamos gastar uma carta inteira para nos identificar. Uma palavra. Também
nós devemos caminhar. É isso que nós devemos meditar. Meu Deus, me ajuda. Eu represento o Senhor aqui na terra. Não quero ser uma falsa testemunha. Deus te abençoe. Leia, medite, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a alcançar as pessoas, a levar até elas a palavra que vai aperfeiçoar a nós todos e nós sairemos daqui um dia desses. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Desejo que você esteja bem, sua família. Nós estamos em dias festivos, estamos em tempos de confraternização. Confraternização é a união de irmãos. Deveria ser dessa forma. Unir para agradecer, unir para celebrar. Passamos pelo Natal, onde o mundo se envolve, pelo menos o mundo se envolvia mais há um tempo atrás, mas nós estamos chegando em tempos onde até essas tradições, tudo que tem ainda, que nós sabemos que o Natal é uma tradição cristã distorcida, adulterada pelo paganismo de Roma, porque Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, ele era cordeiro. Como Deus trabalha, isso nos dá uma base para nós entendermos as coisas. Deus trabalha com os tipos. Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o cordeiro que Abraão havia falado para Isaac, Deus para si proverá o cordeiro para sacrifício. Então, como cordeiro, Jesus tinha que nascer na época em que os cordeiros nascem. Os cordeiros nascem em final de março, princípio de abril. Os cordeiros não podiam nascer em dezembro, onde Jesus estava, porque ali estava nevando, era muito gelado naquele tempo. E cordeiro não poderia nascer em camas ou em hospitais. Cordeiro nasceu numa manjedoura, no lugar correto. Mas, com a união da igreja e o Estado, esse Estado pagão, romano, esse Estado político, desejou colocar coisas do cristianismo no paganismo e do paganismo no cristianismo. Nós estamos vivendo esses dias. Você está vendo governos mesclando coisas. Governos, e nessa época, o ano que vem agora nós teremos eleição. Aqui no Brasil descobriu-se que a população evangélica ela tem muita força, muita influência. Então esse lado da população será agradado. Agradado com o quê? Com cultos, com presença de candidatos nas reuniões e todas essas coisas que nós temos visto aí no decorrer dos últimos anos. De um lado você tem pessoas que precisam agradar, aspas, minorias, anarquistas, minorias ateias, completamente céticas, desligadas de Deus, incrédulas. Do outro lado, você tem que agradar crentes. Então, você tem governos com jogos de cintura, não é? Fazendo alianças de todas as formas. Isso aconteceu lá no passado e foi introduzido esses credos no cristianismo. Mas o nosso assunto, eu gostaria de trazer, está dentro disso, mas nós temos que basear nosso assunto nas Escrituras. Então, essa união,
essa confraternização, agora tem deixado de falarem do menino Jesus. É só um Natal, a coisa ficou muito comercial, a coisa ficou muito tradicional apenas, sem sentimentos, sem porquês, sem bases escriturísticas e também sem o espírito que até algum tempo atrás rondava. As pessoas se tornavam tão amáveis naquele dia e hoje elas já estão tão blasfemas, mesmo com as suas tradições. Por que é que o mundo, mesmo falando tanto de Jesus, não encontra Jesus? Capítulo 2 de São Mateus diz assim a partir do primeiro verso: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa pergunta tem estado no seu coração? Aonde está ele? Aonde Jesus está? E quem é que guiou esses magos até Jesus? Uma estrela. Foi chamada de vimos a sua estrela. Nós vimos a estrela de Deus, do rei Deus, do menino Deus, e nós viemos adorá-lo. Enquanto eles estiveram envolvidos com Herodes e os governos, essa estrela se ausentou. Quando eles largaram o palácio do governo, a estrela estava lá novamente. A igreja não tem percebido isso. A igreja brasileira, a igreja mundial, assim chamada, ela tem estado envolvida com os governos e estados e, portanto, a estrela de Deus tem se ausentado. Nesses últimos dias, nessa última era, Deus enviou a sua estrela para identificar onde Deus está. Eu não sei se você acompanhou as destruições no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Um tufão passou por ali. Aquele lugar foi o lugar do nascimento do profeta de Deus. Aquele lugar foi o lugar onde a estrela de Deus identificou o nascimento desse evangelho. Não olhe como o nascimento de um profeta como sendo Deus, não. Mas aquele profeta traria Deus outra vez ao mundo, traria Deus outra vez ao seu corpo de crentes. Mas aquele lugar rejeitou a Jesus. Aquele lugar, os Estados Unidos da América, rejeitaram a presença de um profeta, rejeitaram a presença de uma mensagem que iria e está fazendo a introdução do Senhor Jesus Cristo outra vez ao seu povo. E em qualquer lugar que ela for rejeitada, o juízo segue. O nosso país, a mensagem tem percorrido durante anos já, buscando as pessoas. E os lugares, as cidades onde a mensagem tem sido menosprezada, onde a mensagem tem sido escandalizada, você percebe um juízo já caindo. E as pessoas não identificam juízo. Juízo, de acordo com Romanos, capítulo 1, o juízo ali tem muito a ver com a sensualidade, com a sexualidade, com esse tipo de coisa que o mundo está chamando de liberdade, de direitos. Então isso, observe os lugares onde a mensagem foi escandalizada pelos próprios carregadores da mensagem. Aquele lugar torna-se cada vez mais imoral. Nós estamos vivendo isso. À medida que a palavra de Deus vai sendo escanteada, rechaçada, vem um julgamento, e esse julgamento hoje, por enquanto, é muito moral, onde você está vendo o mundo defendendo aí essas questões como sendo questões políticas, essas questões como sendo direitos. As pessoas têm o direito de escolher qual sexo ela será. Não, as pessoas nasceram assim. Mas
Isso que é chamado de direito, isso é um julgamento. Leia Romanos, capítulo 1, porque não deram glória a Deus como sendo Deus, Deus os entregou às paixões infames e permitiu desonrarem os seus próprios corpos entre si. Romanos capítulo 1, a partir do verso 17, diz assim, verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração, e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa de que convinha seu erro. Então, isso aí, na verdade, é um julgamento, é um juízo que está caindo. Virá um juízo ainda maior. Agora, por que as pessoas não encontraram a Jesus, esse Jesus do Natal? Nasceu Jesus, um novo tempo, porque não estavam procurando por ele. As pessoas, o mundo não está procurando por Jesus, eles estão procurando por tradições, por tempos melhores, estão procurando por conveniências, estão procurando por tudo menos por ele. Eu queria deixar um parágrafo aqui com vocês da mensagem Observando Sua Estrela. No parágrafo 22, o profeta diz assim: estranho foi que, quando chegou a Jerusalém, a capital da religião judaica, a sede da religião judaica, onde todos os grandes patriarcas e os grandes profetas da antiguidade pregaram o evangelho e predisseram essas coisas. A estrela os guiou diretamente a esse lugar. Mas quando chegaram ali, a estrela desapareceu. Por quê? Porque não a estavam procurando. Você está procurando a Jesus mesmo? O evangelho mesmo, o mundo, as igrejas estão procurando Jesus ou estão procurando os seus benefícios? Eu respondo, os benefícios. Estão procurando só aquilo que a palavra prometeu, mas Jesus mesmo, Jesus vem contrário a tudo isso que está sendo feito nas igrejas. Jesus vem contrário a todas esse comprometimento do povo de Deus com as políticas, com os estados, com os dinheiros. Jesus veio para quebrar todas essas coisas. Então, o mundo não está procurando por ele, mas ele está aqui. Esse é o problema hoje. Quando chegamos a esses ensinamentos sociais do evangelho e assim por diante, por que eles não creem nos sinais sobrenaturais? Eles não estão buscando. A luz se apagou e eles somente adoram a Deus através de credos. Mas Deus é Espírito, disse Jesus, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não por credos, não por discussões sobre denominações, mas em espírito de amor e em verdade. O que é verdade? Jesus disse em João 4:24, eu sou a verdade. Então, irmãos,
todas essas coisas, amigos, que nós fazemos, que as pessoas fazem nos natais, se isso não for de verdade buscando Jesus, nós tivemos isso há 2 dias atrás, hoje já está todo mundo desligado, hoje já está todo mundo nos mesmos problemas, reuniram para passar uma ceia, para estar à noite, reuniram para isso, deram um abraço, deram um presente e hoje já estão se traindo, se maltratando, desrespeitando, todas essas coisas ficam ali nas tradições. A questão é, onde está ele, o Rei dos Judeus? E eu diria, onde está esse Jesus amado dos gentios? Esse Jesus está em sua palavra, separando um povo especial, zeloso, de boas obras. Qual a maior obra que você pode fazer para Deus? Crer em sua palavra. Às vezes nós passamos muitos dias da chave do Evangelho aqui sem falar nisso. Mas você sabe que você não pode ser só um admirador desses vídeos que eu faço aqui. Você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que largar as suas tradições de denominações. Você tem que largar as suas compreensões e interpretações da palavra, suas próprias, e seguir a Jesus onde ele está, onde ele é nascido. Ele é nascido em sua palavra. A cada momento que nós damos guarida para essa palavra, a cada momento que nós reconhecemos quem ele é, ele se torna novo nas nossas vidas. Observa o que aqueles reis levaram para Jesus: ouro, incenso e mirra. Eles sabiam que ali estava um rei, mas que aquele rei seria sacrificado pelo seu povo. Os seus presentes tinham a ver com a vida, com o que ele era e com o que ele iria fazer. E aí eu me pergunto, o que você, que eu tenho levado a Jesus, estou procurando por esse rei do ouro, da divindade? Eu sei da morte deste Jesus, essa mirra que seria a morte dele, esse incenso que perfuma o sacrifício. O que você tem trazido a ele? Nós nunca podemos vir a ele vazios. Aquilo que nós trazemos identifica o que nós reconhecemos nele. Se eu não o reconheço como Senhor, eu não trago a minha vida como escravo da justiça, de acordo com aos Romanos. Se você não se rende a ele como Senhor, como dominador de sua vida, como aquele que pagou um preço por você e, portanto, você é dele, ele vai dizer, como disse, eu creio que São Lucas 7 ou São Lucas 6 ou 9, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Esse tempo, final de ano, esses momentos festivos, deveriam ser momentos em que nós tiraríamos para fazer avaliações retrospectivas das nossas vidas e nos ajustar a ele. Onde está ele? Que é nascido o Rei dos Judeus, porque vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Eu vim adorar Jesus, prova disso é o que eu estou trazendo para ele. O que você traz nesse final de ano? O que você adquiriu durante o ano para trazer a ele agora? Senhor, eu trouxe a minha vida, quero te servir, quero me render a ti. E se eu estou reconhecendo que ele é Senhor, que ele é marido, que ele é aquele que tem direito na minha vida. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Você já foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único batismo correto, de acordo com 2 escrituras. São Mateus 28, 19. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. O apóstolo Pedro deu àquelas pessoas que vieram para receber Jesus, ele disse: portanto, arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome
de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma coisa cumprindo a outra. A ordem de Jesus em Mateus sendo cumprida pelos discípulos e por nós todos em Atos capítulo 2, verso 38 adiante. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, vamos nos render a Jesus. Vamos adorá-lo como dizem as Escrituras. Você lembra do primeiro vídeo nosso de Chaves do Evangelho aqui? Como dizem as Escrituras? Creio que o primeiro ou o segundo ali é servir a Jesus como diz as Escrituras. Porque fora disso é um serviço, o profeta William Branham pegou, fazendo um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Ele não recebe. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Que esse final de ano, eu creio que o nosso próximo Chaves do Evangelho agora é só já no dia 3 de janeiro. Mas que esse final de ano seja um momento para você refletir sobre sua vida, sobre como você tem servido a Deus, sobre como você tem cuidado da sua alma, das coisas espirituais, da sua família, da sua vida, e que resultado você está esperando de Deus. Ele não é só um menininho, uma manjedoura, um Jesusinho assim. Não. Ele é Senhor nosso. Deus das nossas vidas. Deus abençoe a todos um ótimo ano novo, a todos uma semana festiva, não tem problema. Mas você não se embebede, não se embriague. Esqueça do seu testemunho, da sua alma, do seu Deus. Deus abençoe. Até o próximo ano, se Deus quiser. Então são duas lives aí que eu estou fazendo aí, né? Com reprises dela para vocês aí. A Chave do Evangelho com o meu pastor Wanderley Vilaça. Então espero que dê para ter ajudado vocês aí do outro lado, né? A primeira que ele estava falando lá, né? E agora a segunda agora também, né? Falando que o que as pessoas estão fazendo para adorar a Deus no Natal, né? E eu espero que esteja ajudando vocês aí. E se Deus quiser, hoje de madrugada, eu devo estar fazendo uma oração. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Eu faço oração 5 horas da manhã. Quem quiser e puder, está convidado a participar da oração, 5 horas da manhã. E aí eu vou encerrar a live, né? Eu vou mostrar para vocês meus bichinhos aqui, né? Eu gosto de mostrar. Tá os dois folgados aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, quem tá aqui, ó. Esse aqui é meu gato, aquela ali é minha gatinha. Todos dois aqui. E agora eu vou mostrar no TikTok também e vou encerrar a live. E se vocês quiserem, hoje à noite, hoje não, né? Amanhã, né? Aqui a Branca não sobe não, Branca. Pera aí. A Branca aqui, gente. A Branca tá ficando cara de pau. Ela tá subindo ali. Sobe não, Branca. Deixa eu mostrar aqui o Festa. Olha a Festa aqui, ó. Não, tá aqui. Olha a Festa aqui comigo, gente. Ó, ela aqui. Ó, aí vocês viram. Né, Branca? Você gosta de assistir live, né? Então, gente, eu vou encerrar a live aí. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. E se Deus quiser, amanhã, 5 horas, nós vamos fazer oração. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Vou encerrar primeiro no Instagram. Eu encerro primeiro no Instagram. Depois eu encerro no TikTok. Então, eu vou encerrar a live aqui. Fica com Deus. Deus abençoe.